passar para o Levito trazer o recado de hoje, o homem e a missão. Meus prezados companheiros, queridos irmãos, nos sublimes ideais desta doutrina maravilhosa que nos liberta através da luz que acende em nossas consciências, continuamos a rogar ao divino amigo Jesus que a todos nos mantém envolvidos nas claridades divinas de suas bênçãos, a fim de que possa se expandir em nós a capacidade de amar, perdoar e compreender. É com muita alegria que nós retornamos a esta casa querida, a esta casa de Dr. Bezerra de Menezes, esse marco singular na história do Espiritismo no Brasil. E neste mês, especialmente o mês de maio, é o mês do nascimento de Eurípides Barçanufo, um dos grandes missionários de Jesus, que veio à Terra em um momento de grande necessidade, principalmente quando na região do Triângulo Mineiro encarnavam muitos irmãos necessitados. E ele vem justamente com essa tarefa de resgatar, de orientar, de consolar, de erguer estes nossos irmãos, inclusive os da própria família. E falar de Eurípides, utilizando inclusive o livro com o mesmo título, Eurípides Barçanufo, O Homem em Missão, da escritora Corina Novellino, é sempre muito difícil, porque Corina, quando escrevia a obra, visitou Chico Xavier, e este então confidenciou a Corina: olha, Corina, falar de Eurípides é quase que tentar fazer a biografia de Jesus, porque é um espírito extremamente elevado, representa a presença viva do Evangelho de Jesus. Desde o tempo dos essênios, ele é um dos seguidores, é uma testemunha do Evangelho do próprio Cristo, educador por excelência, conforme vamos ver ao longo do desenvolvimento desse trabalho. Chico Xavier conta que nos tempos evangélicos, Eurípides fora educado por Inácio, pupilo de João, que se tornara grande propagador da Boa Nova na Antioquia. Adolescente ainda, Eurípides substituíra o benfeitor na pregação na Palestina, onde manteve contatos com João e onde fora martirizado na fogueira, sem jamais recuar diante deste ideal. Seus pais, naquele tempo, os casamentos eram casamentos arrumados, arranjados. E então, no ano de 1874, a sua mãe, Jerônima, que tinha o apelido de Meca, naquele tempo todo mundo tinha apelido, né? A gente pode, inclusive, recordar que quase todos nós temos parentes mais antigos que a gente sabe o apelido, mas não sabe o nome. Porque era o costume, todo mundo tinha apelido e era tratado por apelido. Então Meca recebe a visita de 3 cavalheiros, o senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, né? Que era o senhor Mojico, que vai ser o seu marido no futuro, mas que ela não sabia, e também foi um rapaz acompanhando o seu Mojico e o pai dele, um rapaz que sofria do bócio. O bócio é aquele papo que dá, né, em virtude de desequilíbrio hormonal, principalmente da tireoide. E a Meca ficou olhando pela gretinha da porta e torcendo para que o seu noivo não fosse o rapaz papudo. E ela guardou essa aflição até o dia do casamento, quando finalmente foi verificar que na realidade o Mojico era um rapaz muito fino, muito educado, muito atencioso. Então casaram-se
e viviam numa época de grande dificuldade. A gente pode imaginar aquela época, não existia água encanada, não existia luz elétrica, os confortos que nós temos, o banheiro, o sanitário, essas coisas não existiam. Quais eram os instrumentos principais de uma casa? A cama do casal, o fogão feito de barro e o pilão para socar os mantimentos, inclusive o café, era tudo socado no pilão. A dona de casa tinha que socar no pilão o arroz para tirar aquela casca externa para cozinhar. E além do mais, a dona Meca tinha também um problema, principalmente quando ela ia na igreja, ela dava uns desmaios que às vezes duravam até 2, 3 dias. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, o dinheiro do casal era quase todo gasto com os medicamentos para a dona Meca. Eles tiveram 15 filhos. 15 filhos, porque naquele tempo a relação, não tinha o zap, não tinha a internet, não tinha a televisão. Então os relacionamentos eram relacionamentos de profundidade, eram relacionamentos verdadeiros, autênticos, e os casais davam oportunidade a muitos filhos para que pudesse reencarnar. E Eurípides então vem de reencarnar no dia 1º de maio de 1880, um dia extremamente significativo, porque é o dia do trabalho, e podemos dizer que Eurípides é um símbolo do trabalho. Também o mês de maio é o mês de Maria, é o mês das noivas, é um mês extremamente especial. Então nasce o Eurípides, e ele desde muito criança já tem uma grande preocupação com a pobreza, com as enfermidades das pessoas. Com 4 anos de idade, a sua tia, que tinha o nome de Bárbara Pereira de Almeida, mas o apelido era Tia Bobota, ela ficou doente. E Eurípides, com 4 anos, durante toda a enfermidade, ele permaneceu ao lado do seu leito. Até o dia em que Tia Bobota pede a Eurípides que ela queria comer doce de cascas de laranja. Então, naquela vila tão pequena de Sacramento, como ele ia arrumar uma pessoa para fazer o doce? Custou uma criança de 4 anos até convencer um adulto para fazer o doce, mas fez o doce. E ele levou para a Tia Bobota e foi dando as colheradas. Quando ela se sentiu satisfeita, ela disse para Eurípides: pois é, meu filho, agradeço muito pelo doce. E eu vou te dizer, assim como se vive, assim também se morre. E virou para o canto e foram as suas últimas palavras. Então, esse Eurípides, em 1885, a família muda para a estação de Cipó. Era um encontro das estradas, dos ramais ferroviários da Mogiana, e formava um triângulo. Daí, inclusive, a origem do nome Triângulo Mineiro, justamente pelo triângulo formado pelos trilhos da Mogiana. E eles foram para lá porque ali o pai tinha uma proposta para ganhar mais, era um lugar mais movimentado, onde transitavam por ali muitos comerciantes, muitos viajantes. E Eurípides, então, não perdeu tempo, ele tão novo, mas ele já se oferecia para carregar as malas, pequenas malas, aquelas malinhas de papelão de antigamente, para cuidar dos animais, dos cavalos, das mulas, para dar água. E com isso ele ia ganhando aquelas moedinhas, como gorjeta, aquelas moedinhas pequenas, e ele ia juntando aqueles tostões até que pudesse trocar numa moeda grande de 200 réis. E então ele ia guardando essas moedas em uma meia velha do seu pai. Olha como a vida era simples e como era tão agradável. Quando ele conseguiu juntar uma quantidade significativa, ele então pôde comprar a sua primeira calça comprida. Porque naquele tempo os meninos também todos andavam de camisola. Todo mundo andava de camisola, porque era o mais econômico.
Então aqui as pessoas de mais idade, de maior experiência aqui na terra, vão lembrar desses tempos, os tempos da camisola. E então Eurípides comprou, mas sobrou a grande maior parte do dinheiro, sobrou. E então ele entrega esse dinheiro para a dona Meca e diz: aqui, mamãe, a senhora fica com esse dinheiro, para quando faltar o pão, a senhora ter com que comprá-lo. Era o primeiro testemunho de renúncia de Eurípides, porque naquela família pobre, muitas vezes a refeição da família eram os ramos de um vegetal, ora pro nobis, que é chamada a carne dos pobres. Então, às vezes, a refeição era só os ramos de ora pro nobis com água de sal, era a única refeição. Então, por isso, Eurípides era muito frágil. E então, lá, nessa estação de Cipó, Eurípides também contrai a maleita, o beriberi daquela época, né? E contrai a maleita. A maleita é como se fosse esta febre de hoje, a malária. A estação de Cipó fica na bacia do Rio Grande e, em virtude das cheias, a formação de lagos, e com isso a proliferação dos mosquitos é muito grande, automaticamente a proliferação também das enfermidades tropicais. E ele pega então a maleita, e o senhor Mojico, seu pai, é acometido do beriberi. O beriberi é uma deficiência de vitamina B1. Então aí a família retorna para Sacramento. Aos 9 anos ele volta para Sacramento. Em 1889 inaugura-se em Sacramento o Colégio Miranda. Também a chegada do Dr. Onofre Ribeiro, que trouxe muitos livros. O Dr. Onofre Ribeiro, médico, então trouxe uma grande quantidade de livros. E ele e a sua esposa se hospedou na casa de Eurípides, na casa do pai de Eurípides, que agora tinha uma situação financeira um pouquinho mais equilibrada. E Eurípides rapidamente foi passando a mão naqueles livros e começando a estudar a medicina, porque o seu objetivo era justamente curar a sua mãe, a dona Meca. E o doutor Onofre até chamou a atenção do Somojico que os livros eram incompatíveis para a idade do Eurípides, mas ele insistiu até que eles então concederam a licença. E nessa mesma época cria o Grêmio Dramático e a Gazeta de Sacramento. E é interessante que Eurípides, aos 9 anos, era um dos principais colaboradores da Gazeta de Sacramento. E também escrevia as peças de teatro, principalmente baseado nas histórias do Evangelho. Ele criava as cenas, toda a trama para exibição em teatro, aos 9 anos de idade. Em 1901, o Somojico é chamado para ir lá no Colégio Miranda. Eurípides estava com 21 anos. E o Somojico fica muito assustado, porque ele diz: meu filho sempre teve um comportamento exemplar, e como que agora o colégio está me chamando? E foi muito apreensivo. Entretanto, para sua surpresa, quando ele chegou lá, o diretor da escola, então conversou: olha, Somojico, nós aqui não temos mais nada para ensinar para o Eurípides. O senhor tem que levar ele para uma escola superior. E então, assim o Somojico providenciou em 1902 uma ida ao Rio de Janeiro, sair lá do Sacramento e ir até o Rio de Janeiro. Era realmente uma grande saga. Passaram por lá 30 dias, arrumou um emprego para o Eurípides para ele se manter, matriculou na escola de medicina, que era o seu desejo, também arrumou uma pensão onde ele pudesse morar. E quando retornaram, comunicaram então a dona Meca a decisão de Eurípides de ir para o Rio de Janeiro. E ela então arrumou a pequena malinha, arrumou todas as coisas. Quando estava tudo pronto, ao chamar o filho para ver a malinha,
ela tem um daqueles desmaios e vai passar 3 dias naquele desmaio. E Eurípides, então, desfez a mala, porque ele concluiu que foi o choque emocional que levara sua mãe ao desmaio, e nunca mais falou em viagem para o Rio de Janeiro. Ficou definitivamente na cidade de Sacramento. Mas nessa época chega um outro amigo armênio que já estudava amplamente os aspectos da medicina e da homeopatia, principalmente a homeopatia, e com muito custo ele emprestou também os livros para Eurípides. Eurípides já a esta época, aos 16 anos, ele já tinha uma farmácia de manipulação para atender aos pobres. Era uma farmácia que trabalhava com a alopatia, mas agora com os conhecimentos da homeopatia, passou também a atender através da homeopatia. Em 1902, inaugura-se o Liceu de Sacramento e Eurípides vai ser o diretor da escola. Então vamos ver os princípios que vão nortear a condução dessa escola pelo Eurípides. Aproveitando os princípios de Pestalozzi, afirmava: a ciência é a teoria e a arte é a prática. O professor é um artista acima de tudo, que põe a ciência em ação, movimentando princípios e leis naturais. Que os princípios de Pestalozzi, é evidente que hoje, por exemplo, grande fama é o Piaget, mas Piaget foi lá beber na água do Pestalozzi. E Pestalozzi lecionava ou defendia o princípio de uma educação natural, ou seja, ele defendia que todos nós somos seres intrinsecamente bons e que só nos corrompemos no convívio social. Portanto, ele conceituava a educação da seguinte forma: educação é o desenvolvimento natural e progressivo de todas as faculdades e potências do ser, tal como Jesus nos disse: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Então, o grande potencial do ser, segundo Pestalozzi, estava na intimidade. Buscava o preparo físico dos educandos como um dos princípios ativos de saúde corporal, indispensável ao equilíbrio da mente, postulado de Platão, que é o fundador da pedagogia. Dava a ele, aos discípulos, o exemplo de uma vida pura e de uma atividade incansável em busca da perfeição em todos os ângulos do cotidiano esforço, personificando os fundamentos do prussiano Immanuel Kant. A obra da educação é o desenvolvimento do indivíduo em toda a perfeição de que é suscetível, porque, segundo esse pensamento, de que adianta um grande sábio que não tem uma educação moral? Por exemplo, aqueles que idealizaram, que fabricaram a bomba atômica, as grandes armas de guerra do mundo, são seres respeitáveis pela inteligência e pelo conhecimento, mas de cuja moralidade nós não podemos dar testemunho, não podemos falar. Então, a educação, nesse sentido, a educação moral. Spencer tomava o seguinte princípio: o fim da educação é o preparo para a vida completa, o que é mais ou menos equivalente. Preocupação com o próximo. Então, à frente dessa escola, Eurípides, ele criou um pequeno grupo de assistência, a Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres, que se destinava a promover leilões semanais com prendas doadas, cuja renda se aplicava ao socorro mais urgente a necessitados. Porque não adianta a gente saber tanta coisa e, na prática, não aplicarmos absolutamente nada.
Mas quando chega em 1903, como Eurípides era um católico fervoroso, sempre fazia anotações, principalmente com relação aos ensinamentos morais de Jesus, então o padre Augusto Teodoro da Costa Maia presenteou o Eurípides com um volume da Bíblia, mas com uma recomendação de que ele não emprestasse para ninguém, porque a Bíblia ainda era proibida. Nós vamos lembrar, por exemplo, que a Bíblia passou a ser liberada, passamos a ter um contato maior com a Bíblia a partir do Concílio Vaticano II, iniciado em 1961 pelo Papa João XXIII e finalizado em 1965 pelo Papa Paulo VI. Aí é que a editora Vozes de Petrópolis, por exemplo, no Brasil, publicou uma grande quantidade de exemplares, aí que nós fomos ter esse conhecimento. Mas antes tudo era proibido, as missas eram rezadas em latim, o padre ficava de costas e nós éramos chamados de leigos, e éramos leigos mesmo, que a gente não entendia patavina do que o padre estava falando, né? Então, o nosso Eurípides ganha a Bíblia. E quando ele chega nas bem-aventuranças, ele não consegue entender por qual é o motivo que a criatura tem que passar pela humildade, pela dor, pela humilhação, pelo sofrimento. Por que a pessoa tem que passar por isso? E ele não entendia, então foi procurar novamente o Padre Maia. Mas o Padre Maia também não sabia explicar. Então, só mais tarde é que Eurípides vai, então, compreender. Nós vamos falar disso mais tarde. Então, ele ficou com 3 grandes desafios. Primeiro, a doença da sua mãe, que ninguém encontrava cura. Depois, a crença no espiritismo, essa doutrina do diabo, que o seu querido tio Mariano se aderir a ela de uma forma tão tenaz. E depois a explicação das bem-aventuranças. Mas o tempo vai passando e a espiritualidade trabalha de acordo com as nossas necessidades. Em 1893, chega em Uberaba o senhor Frederico Peiró, que era um espanhol, materialista, embora tivesse um coração bondoso. E continuava a sua vida, até o dia em que um advogado e coronel, ao mesmo tempo, convidou Peiró para assistir a uma reunião mediúnica, uma reunião espírita, na sua casa. Então foi quando, através de um médium completamente analfabeto, ele recebeu uma mensagem em espanhol, que falava de detalhes da sua vida, desde o seu nascimento, o seu tempo de criança. E ao final o espírito se identificou como sendo a sua mãe. Não necessitou mais nada para convencer o senhor Frederico Peiró. E então Frederico Peiró tornou-se um nome extremamente grande na região do Triângulo Mineiro. Inclusive Uberaba tem um distrito que leva o seu nome, o distrito de Peirópolis, em homenagem ao nosso querido Frederico Peiró. Um pouco mais à frente, começam a acontecer fenômenos extraordinários na Fazenda Santa Maria. As panelas que voavam de dentro de casa, as portas que batiam, e todos aqueles fenômenos de natureza física, fenômenos de efeitos físicos. E todos ficaram muito apavorados. Mas é neste momento, então, que Frederico Peiró vai visitar a fazenda e eles começam então a trabalhar com o tio Mariano e fundam em 1900 o Centro Espírita Fé e Amor. Então, através da orientação, porque a essa altura Frederico Peiró já tinha trazido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras básicas para Uberaba e para também
distribuir para os amigos. Mas o tio Mariano, todas as vezes que ia a Sacramento, ele se hospedava na casa de Eurípides. E Eurípides era muito sistemático, porque ele gostava de dormir no quarto sozinho. Mas quando o tio Mariano vinha, ele fazia questão que o tio Mariano dormisse no mesmo quarto dele. E um certo dia, então em 1903, o tio Mariano chega e Eurípides começa a discutir com ele sobre a doutrina espírita. E o tio Mariano vai dizer para ele que não tinha condições culturais para debater com o culto sobrinho, mas conhecia quem tinha condições para isso. E apresenta a ele a obra Depois da Morte, de Leon Denis, um dos grandes clássicos da literatura espírita. E então, durante a noite, todas as vezes que tio Mariano despertava, o Eurípides estava lendo o livro. Ele ficou encantado pela obra, principalmente a segunda parte, que arranca-lhe incontidas lágrimas de emoção. Jamais sentira em autor algum a alta significação do amor e da sabedoria de Deus. Quando foi no outro dia, ao devolver o livro para o tio, ele vai comentar: jamais vi alguém cantar as glórias da criação com tamanha profundidade e beleza. A doutrina católica, agora comparada à doutrina espírita, parecia conto da carochinha. E então, ao devolver o livro, que o tio não aceitou a devolução, mas deu de presente a Eurípides, ele vai dizer: meu tio, por essa eu não esperava. De fato, esse livro é um monumento, e é um monumento mesmo, desde a dedicatória que Leon Denis faz aos nossos irmãos do plano espiritual. Então Eurípides, com 24 anos, decide, a convite da sua madrinha, Dona Emericiana Mendonça, que tinha o apelido de Sana, ele resolve visitar a fazenda Santa Maria. Era sexta-feira da Paixão do ano de 1904. E essa experiência, essa visita seria para ele decisiva. Presenciou parentes analfabetos incorporando espíritos ilustres e mesmo falando línguas estrangeiras e proferindo conceitos filosóficos com grande amplitude de conhecimentos. E então, em dado momento, Eurípides começa a pensar o seguinte: se os mortos vivem, e se o Espiritismo tem fundamentação real, que o Espírito de João Evangelista se manifeste e explique as bem-aventuranças através de Aristides. Aristides era um homem, um trabalhador da roça, um coração bondoso, mas um cérebro desse tamanhozinho, como diz aí no popular. Quando, coitadinho, pensava, saía fumaça pelas orelhas. E de repente, então, quando Eurípides lança esse desafio, então, imediatamente o Aristides se levanta e faz uma das palestras mais eloquentes que Eurípides ouvira ao longo de toda a sua vida. Fala do sermão da montanha, das bem-aventuranças, e faz todo esse discurso em francês para os ouvidos de Eurípides, que falava fluentemente o francês, além do latim e outros idiomas. Mas o fenômeno é tão interessante, porque todos os circunstantes, apesar da maioria ser analfabeto, todos compreenderam porque João, o evangelista, com o seu magnetismo incomum, ele como que imprimira as ideias diretamente no entendimento de cada um, porque palavras são vestes que nós colocamos nas ideias, não são as ideias em si, são vestes, por isso elas são tão defeituosas. Mas quando nós apreciamos a expressão mental do outro, o entendimento, ele é muito maior, chega realmente a grandes culminâncias.
Então Eurípides dá-se por satisfeito, mas imediatamente o tio Mariano incorpora o doutor Bezerra de Menezes, e o doutor Bezerra de Menezes vai dizer: enfim, Eurípides, você está entre nós, louvado seja Deus, alegre-se, meu filho, porque sua hora é chegada. Há entre nós um espírito de alta hierarquia que deseja falar-lhe. Devo retirar-me. E então, doutor Bezerra se retira e começa a manifestação de um outro espírito. E Eurípides começa a interrogar mentalmente: quem será? E então o espírito diz: sou seu protetor. Como que você chama? Bom, em minha última existência na terra, dera o meu nome de Vicente de Paulo. E hoje venho aqui para te conclamar a um novo trabalho. Eu sei, Eurípides, que você é um dos cofundadores desta entidade maravilhosa, a Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo. Mas agora é o momento de você deixar as lides católicas para você se iniciar nas lides espíritas, onde tarefas gigantescas nos aguardam. E então Eurípides realmente sai convencido. Então, dos três desafios, a cura de sua mãe. A cura de sua mãe, ele vai conseguir justamente quando o senhor Mojico, seu pai, pede a dona Meca que vá até o grupo Esperança e Caridade e queime todos os livros espíritas. E quando a dona Meca chega, Eurípides a abraça com um carinho tão especial, com um magnetismo de natureza tão superior, que desabrocha em dona Meca a mediunidade que estava retida, recalcada, e ela nunca mais sofreu dos desmaios, ao contrário, passou a auxiliar extremamente a Eurípides. E o tio Mariano agora representava para ele uma verdadeira porta de Damasco. A explicação das bem-aventuranças ele teve diretamente do Espírito João Evangelista. Então ele vai compreender os fios que ligam todas as almas na vida universal. Mas nesse momento também, quando Eurípides retorna e se declara espírita, todos fugiram, os companheiros o abandonaram, os pais tiraram as crianças da escola, e Eurípides então sentiu grande frustração. A família se revolta contra Eurípides, mas é neste momento que Eurípides faz essa viagem tão especial que nós vimos na página de início, narrada pelo Espírito Hilário Silva, quando ele vai encontrar Jesus no mundo espiritual, e Jesus então o recomenda que desenvolva, que aplique as obras da caridade. Então essa é a visão de Eurípides. Passa Eurípides então a atender os pobres na casa paterna. Mas a essa altura, o senhor Mojico também já melhorara muito de vida e comprou um imóvel grande e vendeu para Eurípides em módicas prestações. Então aí nasce o grupo espírita Esperança e Caridade, em 27 de janeiro de 1907. E nesse mesmo imóvel vai então surgir o colégio Allan Kardec, que está lá até hoje em Sacramento. Então Eurípides, abandonado por todos, ele passou a dar aula em um prédio muito velho, e Eurípides então abandonado, não tinha mais alunos, e ele então se recolheu para o seu retiro espiritual, e começou a chorar de tanta tristeza, de ver o seu ideal como que indo embora. Mas é neste momento também que Eurípides recebe uma visita muito especial, que ele não acredita, que ele não se acha digno de receber aquela visita. Mas o Espírito insiste: escreve, Eurípides, escreve. E por fim, ele então escreve: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano.
Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Assinado Maria, serva do Senhor. Meus amigos, ouvimos de testemunhas, que quando Eurípides falava do Evangelho de Jesus em sacramento, a sua voz era ampliada pelos Espíritos e era ouvida a léguas de distância, de tal forma que toda a cidade de Sacramento, às quartas-feiras, na hora da aula sobre o Evangelho do Cristo, todos paravam as atividades para ouvir a voz de Eurípides, que vinha lá do Colégio Allan Kardec. É um momento de grandeza, é um momento extraordinário, em que esse espírito de escola recebe também do mundo espiritual o apoio tão necessário. Então nasce assim o Colégio Allan Kardec, em 31 de janeiro de 1907. A sua farmácia, que existia desde que Eurípides tinha 16 anos, agora sob a tutela de Bezerra de Menezes, atendia milhares, não só no Brasil, mas também no exterior. Pessoas que mandavam cartas eram constantemente atendidas. Nós, quando viemos aqui, vamos trazer um relógio novo, porque esse aí está obsediado, ele está correndo demais, ele tem que ser trocado. Porque a gente falar de Eurípides, precisávamos de mais tempo, né? Mais tempo, porque a vida dele é uma vida exemplar, e que a maioria de nós, os espíritas, esquecemos de Eurípides, esquecemos do seu legado, esquecemos do seu trabalho. Quantas vezes Eurípides, mesmo dando aulas, ele parava e ficava quietinho. Os seus alunos já sabiam e comentavam: o seu Eurípides já foi. E ele, em desdobramento, saía para realizar partos, para atender a tantos necessitados, para realizar cirurgias. Certo dia, diz um dos seus ex-alunos, que ele estava com 4 alunos ali no quadro e de repente ele ficou paradinho. E daí a pouco tempo ele voltou e disse: acabo de assistir em Versalhes a assinatura do tratado que porá fim à Primeira Guerra Mundial. Lá estavam as autoridades tais e quais, e nomeou. Daí uma semana mais ou menos os jornais trouxeram a notícia, mas Eurípides já tinha dado em primeira mão. É para a gente perceber como que é esse espírito tão grandioso, tão magnânimo, que vem fazer parte de uma pleiade de missionários do Cristo, que vem atender às nossas necessidades. Em 1917, Barçanufo foi perseguido por um médico em conluio com o clero, mas aconteceu um fato muito interessante, porque o processo, um juiz tomava o processo, lia, colocava de lado, vinha outro, olhava, deixava também, encostava, e foi indo até que venceu por decurso de prazo. Mas isto, amigos, não impediu que Eurípides fosse convocado para falar na cadeia pública. E especialmente naquele dia, Eurípides pela madrugada não conseguia conciliar o sono. E então ele foi para debaixo do jasmineiro que havia ali na sua casa. E o jasmineiro todo florido, como se fosse um caramanchão. E ali Eurípides começou a sua prece. Ele foi se elevando, se intensificando as suas vibrações de tal forma que em dado momento ele sentiu uma luz que não havia nenhum paralelo, nem parâmetro de comparação aqui na Terra. E essa luz foi se adensando, até que ele reconheceu a presença de Jesus. Era Jesus, meus amigos. E ele então
o abraça e diz: meu filho, não tenha medo, o bem é o grande vencedor do mal, nós somos os vencedores, tenha fé e confiança. E então Eurípides, depois deste encontro tão maravilhoso, ele se dirigiu para a farmácia. Já era a hora de começar o trabalho, 4:30 da manhã, já estava na hora de começar. E quando ele chegou, a sua secretária, a dona Amália, já ali se encontrava. E dona Amália então comentou: senhor Eurípides, o que aconteceu, senhor Eurípides? O senhor parece que esteve chorando. Ah, dona Amália, a senhora não sabe com quem encontrei. Com ele, dona Amália, com Jesus. E então, amigos, naquele dia, vai Eurípides para a cadeia pública. E quando ele olha para o colégio Allan Kardec, ele vê bem em cima na comieira o anjo Ismael, acenando-lhe, dirigindo-lhe mensagens de apoio, orientando-o como proceder ali na cadeia pública. E durante o seu trajeto, os espíritos iam estendendo faixas luminosas com os textos sobre o que Eurípides deveria falar ali na delegacia. Esse é o espírito Eurípides, meus amigos, que grandeza! Mas quando chega outubro de 1918, um visitante, um viajante se hospeda na cidade, trazendo consigo a famosa gripe espanhola, que contamina Eurípides, que vai atendê-lo e acaba contaminando toda a cidade. E Eurípides tratava de todos, inclusive os da sua família, e para todos os medicamentos faziam efeito, menos para ele próprio, porque Vicente de Paulo já o havia avisado que a sua tarefa chegara ao fim, através de uma viagem espiritual de intensa beleza. Vicente de Paulo vai informar que a sua tarefa se completara. E então, quando chega no dia 1º de novembro de 1918, Eurípides deixa o nosso mundo físico para seguir trabalhando com Jesus. E hoje está à frente de uma organização muito importante no plano espiritual, especialmente dedicada a receber a nós, os espíritas falidos, em nossas tarefas, em nossas missões. Continua de onde ele se encontra a irradiar amor em favor de todos nós, em favor do planeta Terra. Nós gostaríamos de falar de Eurípides pelo dia todo, mas temos que seguir também a disciplina, e queremos especialmente agradecer a Dr. Bezerra de Menezes, que nos proporcionou este momento, ao querido Eurípides, que é o caminho para Jesus, a espiritualidade que nos envolve neste momento de tanta paz, neste momento de grande significação para todos nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Bezerra. Obrigado, Eurípides. Obrigado, meu Deus. Que a paz, meus amigos, continue conosco. Que Jesus nos abençoe. Que possamos levar aos nossos lares estas vibrações de amor. Muita paz.